Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, sim, com muito temor e tremor. É sempre uma responsabilidade muito grande, mas eu tenho a confiança de que o Senhor Ele separou de fato o melhor para nós essa noite. Irmãos, eu queria falar um pouco, antes de iniciarmos até com a leitura do texto. Nós vamos ler 3 textos essa noite, curtos, interligados, mas eu queria falar um pouco aqui sobre passado, sobre o conceito de passado, sobre aquilo que o passado é, aquilo que o passado tem por posição em nossas vidas. E eu queria começar aqui rapidamente com um conceito breve de passado, não de fato a denominação do que é, mas um dos conceitos de tantos que eu encontrei. O passado ele é uma das 3 partes daquilo que também é dito como dimensão temporal, junto ali com o presente, com o futuro. Podemos considerar que ele engloba aquilo que a gente conhece por tempo. O passado, obviamente o tempo é um conceito muito extenso, mas se pensarmos em presente, passado e futuro, a gente pode sim determinar que os 3 juntos compreendem aquilo que a gente entende por tempo. O nosso tempo, o tempo das coisas. Nós podemos aqui definir esse tempo e dividi-lo de formas distintas. Se pensarmos num dia e blocarmos ali o dia como conceito do tempo, nós sabemos que esse tempo ele tem 24 horas. A depender de em que hora nós estivermos, nesse exato momento, 6h20 da noite, se pensarmos de 5h30, quando o culto começou, ali está o passado. O tempo já passou, aquilo que vivemos naqueles minutos iniciais do culto já o fora. Se pensarmos em 7 horas da noite, 19 horas, ali estará compreendendo o período de futuro. Ainda não sabemos o que está por vir, não sabemos aquilo que acontecerá, apenas podemos definir que é o futuro, porque sabemos que o tempo que estamos definindo aqui são as 24 horas do dia de hoje. Se pensarmos um pouco mais na semana, a gente pode falar do ontem, onde tivemos uma excelente oportunidade de louvar o nosso Deus, de cultuá-lo, de sermos presenteados com uma palavra maravilhosa que o nosso pastor trouxe para nós ali no culto de louvor e intercessão. Horas passadas que trazem a nós ali uma lembrança, uma vívida lembrança do que a palavra separou para nós no dia de ontem. Se falarmos de presente, vivemos o culto. Não o culto pela manhã, porque esse também está englobado no passado, mas o culto que estamos vivenciando agora. Se falarmos de futuro, ou o que seria o futuro mais próximo, dentro do cronograma da nossa igreja, seria a próxima quarta-feira, a quarta doutrinária. Seria ali o próximo momento em que o Senhor separaria, obviamente, dentro do nosso calendário, oficialmente, para trazer a nós uma palavra. É claro que o pastor tem soltado nas redes sociais da igreja também alguns vídeos curtos, o que também nos edifica e nos abençoa tremendamente, mas pensando aqui precisamente em semana e no nosso calendário, esse seria o nosso futuro. Se pensarmos no mês, ele se divide de uma outra forma, no ano de uma outra forma e assim por diante. Falando ainda de passado, eu separei aqui 3 características que o passado ele tem em si, né? Se pensarmos aqui no passado como uma persona, um indivíduo ou algo singular, o passado ele tem por característica ali a imutabilidade. Ele não muda. O que passou, passou. Ele fica gravado no tempo e não pode ser desfeito. As narrativas podem tentar distorcer ou tentar trazer uma outra explicação, uma outra conotação, mas o que passou, a gente até escuta e fala muito isso, passou. O que passou, passou, não podendo ser alterado, tornando-se ali um registro fixo. O passado ele também tem por característica a capacidade ou a condição do registro em si. É algo que ele pode ser acessado através de lembranças. Ou hoje em dia, talvez não tão hoje em dia, até porque
existem tecnologias mais antigas que também nos auxiliavam a registrar o passado. Uma fotografia, por exemplo, um registro literário, algum tipo de depoimento, um documento, um livro, uma notícia. Isso também fica no passado e também serve para registrarmos e nos auxilia a lembrarmos daquilo que passou. A última característica que eu separei aqui do passado é sobre aprendizado e identidade. O passado ele também tem essa característica, ele nos ajuda a compreender não só o que se passou, não só o que se aconteceu, mas também individualmente nos auxilia no nosso crescimento quando paramos para pensar quem nós o fomos. Se pararmos para refletir um pouco sobre a evolução da nossa vida e fomos aqui por um instante sequestrados para um passado, seja curto ou distante, com certeza você vai se lembrar de alguma evolução que você passou, seja em termos físicos, morais, espirituais, intelectuais. O passado, ele nos ajuda a aprender, né? Nós aprendemos quando olhamos para trás. O passado, ele também tem essa característica. O passado, ele também tem não uma característica, mas como eu posso explicar? Ele nos traz uma condição que é algo que é muito gostoso, que é o conceito de nostalgia. Nostalgia é um negócio, não sei se pega vocês de uma forma diferente, mas a mim, o sentimento nostálgico é algo muito bom. Às vezes eu me pego pensando em casa em algumas coisas que já aconteceram, em coisas que eu gosto de fazer, em momentos em que eu passei, em momentos que vivi, em coisas como eram antigamente. Obviamente, talvez seja um pouco cedo para mim, alguns de vocês podem estar pensando, eu estou pensando em nostalgia, né? Sei lá, tem 30 anos, tu não tem idade para estar pensando em nostalgia. Mas sim, eu lembro da minha infância, eu lembro de coisas que passaram na minha vida, e lembro com muito carinho, e é muito gostoso lembrar de tudo isso. O passado também traz um sentimento de arrependimento. Quando a gente para pensar, talvez, eu tomei nota aqui, oportunidades passadas, ou oportunidades perdidas. Né? Quem nunca? Nossa, se eu pudesse voltar no tempo, teria feito diferente. Aquela escolha, aquela decisão, aquela atitude que eu tomei, eu teria feito diferente. Quem nunca pensou nisso? Quem nunca gastou um tempinho ali, pensando em como a vida seria diferente se naquele momento de intercessão, em vez de pegar o caminho da esquerda, você fosse pela direita? E isso não só falando de aspectos espirituais, mas falo de aspectos pessoais. Espiritualmente falando, quem nunca pensou assim, se eu soubesse que era tão bom ser crente, eu tinha me convertido antes. Teria aceitado a tu, Jesus, antes, eu teria mudado minha vida. Quanto que eu perdi, Senhor, de, sei lá, fazendo o quê? Ah, Senhor, se eu pudesse ter fechado aquele negócio, se eu tivesse tomado aquela decisão, se eu tivesse escolhido o curso da minha universidade diferente, eu não precisaria ter mudado a rota da minha carreira. Se eu tivesse tido meus filhos antes, se eu pudesse tardar a tê-los, casaria antes ou depois? Isso aqui não é bom responder, não, é bom ficar só para você. Mas quem nunca pensou nessas coisas? Quem nunca pensou como a vida seria diferente se a gente tivesse tomado decisões distintas daquelas que nos trouxeram exatamente para onde estamos aqui? 6h27 e 31 segundos de um domingo. Passado. Passou. Queria convidar a igreja agora a abrir a palavra do Senhor em Lucas 10. Nós vamos ler os versos 38 a 42. Os últimos versículos do capítulo 10 de Lucas. Se a igreja encontrou o texto, diga amém. Amém. Se nos diz a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado,
E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor para ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordene-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Como eu falei, irmãos, a nossa vida ela é feita de escolhas. Sim, a gente tem muitas coisas para fazer durante o dia. Muitas. Acordar, trabalhar, estudar, arrumar casa, cuidar de criança, organizar conta, sei lá mais o que tem pela frente aí. Quem tem seu próprio negócio, quem trabalha de CLT, quem não trabalha, mas também tem seus afazeres. Todos aqui temos uma série de coisas para fazer todos os dias, dentro ou fora de casa, correspondente às nossas carreiras ou à nossa vida pessoal, inclusive dentro da própria igreja. Até porque, irmãos, se pararmos para pensar, para termos uma igreja do jeito que está aqui, há muito trabalho nos bastidores para que o culto aconteça. E isso também engloba tempo. Tempo, esforço, recursos, pensamentos, dores de cabeça, preocupações. Todos nós que aqui estamos, nós temos uma série de coisas para fazer todo santo dia. Isso é verdade. A nossa vida, e aí, não sei se sou só eu, acredito que não, mas parece estar cada vez mais corrida. Parece que cada vez mais, ou a gente tem mais coisas para fazer, ou a gente tem menos tempo para resolver. A gente às vezes fala, eu queria que o dia tivesse mais horas, e arrumar mais coisa para fazer. Daqui a pouco o dia ia ter 36, 48 horas e não ia dar. Parece que quanto mais tempo a gente tem, ou mais coisa a gente arruma para fazer, ou parece que quanto mais coisa a gente tem, menos tempo nos aparece. Então, ou é um ou é outro. Mas o fato é que a nossa vida tem passado muito rápido. O sentimento de que o tempo parou de se dilatar, parece que deu uma encurtada, eu acho que não é só meu. Ainda ontem a gente estava celebrando o culto de virada de ano, irmãos. Estamos fechando abril. Estamos fechando abril. Maio está aí às portas. Quase meio de ano. Eu não consegui postar nem as fotos do culto do fim do ano ainda na rede social. O ano já está meio ano. E o sentimento de que, Senhor, o ano já está quase no meio. O que foi que eu fiz esse ano todinho? O que é que eu fiz nesses 5 meses que o ano de 2023 reservou para mim? O que é que eu fiz? O que é que eu progredi? O que é que eu desenvolvi? O que é que eu cresci? O que é que eu fiz? Só eu, irmão, tenho esse sentimento? Acho que não, né? A vida parece que está passando num estalo, num flash. Quem nunca questionou a Deus? Senhor, tu sabes. Tu sabes que eu queria mais. Tu sabes, Senhor, que se eu pudesse. Tu sabes, Senhor, que... Tu conhece meu coração, Deus. Quem nunca foi feito Marta? Senhor, por que eu tenho que trabalhar tanto? Ainda bota a culpa em Deus. Por que eu tenho que fazer esse trabalho, Senhor? Tu sabes, Senhor, que eu queria também estar aquedado nos teus pés, escutando o que tu tens a falar. Mas, ó, eu tenho coisa para fazer aqui, ó. Tem coisa para fazer. Como se a culpa fosse de Jesus. Ela ainda molestou Jesus, dizendo assim, ó, manda minha irmã fazer alguma coisa. Por que ela não foi lá falar com a irmã? Quem nunca, irmãos, fez isso? Quem nunca questionou a Deus? Senhor, e aí? Não estou dizendo que está certo, não, tá?
Mas quem nunca? Quem nunca ocupou a mente com uma série de outras coisas? Será que pensando em passado, a gente não se pega lembrando de algum momento desperdiçado com Jesus? Caramba, eu tive aquele convite e não fui. Nossa, deveria ter feito tal coisa. Ou não quis, ou não dei atenção, ou não busquei um conselho, mas a minha resposta foi não. Nossa, me arrependi tanto de ter dado um sim para uma coisa que eu sabia que desagradaria o Senhor, mas ainda assim eu fui lá e fiz. Me arrependo tanto. Queria ter podido viver aquele momento de novo. Será que Marta poderia viver e desfrutar dos ensinos de Jesus daquele dia mais uma vez? A palavra é muito clara. Maria, quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinos. Jesus estava ministrando. Será que Marta teria aquela oportunidade mais uma vez? De escutar o que o mestre estava falando naquele momento? Que sentimento deve ter pairado sobre a mente de Marta? Essa Marta, irmãos, eu quero chamar de a Marta do passado. A Marta que teve uma atitude, a Marta que conhecera Jesus naquele momento, a Marta ansiosa, a Marta preocupada. E ora, assim como em nossas vidas, em nenhum momento eu estou dizendo que o que fazemos ou precisamos fazer não é importante. Sim, é importante. Assim como aqui, era importante que Marta servisse. Era importante que ela recebesse bem as pessoas. Mas a palavra é muito clara. Ela nos dá a entender que Marta estava além do que era necessário. Sabe quando você vai receber uma visita na sua casa, que a pessoa está com muita saudade de você, não te vê há muito tempo, e tudo que a pessoa quer é passar um tempo contigo, e tu está enfiado dentro da cozinha querendo preparar um jantar? A pessoa só quer passar tempo contigo, dividir uma bolacha creme crack com um copo d'água e botar o papo em dia. Você preocupado demais em colocar a mesa, em servir da melhor forma, e se a casa está arrumada, e se... Não é o principal. Cristo, ele fala, olha, andas inquieto e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. É como se Cristo dissesse, bote pão e água e senta aqui, minha filha, para escutar o que eu tenho a falar. Tá bom, pão e água. Até porque se o povo quiser vinho, ele transforma, né? Ele vai lá e faz. Pão e água tá ótimo. Aquieta-te aqui, ó. Quando ele fala, Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. Ele não está repreendendo Marta porque o que ela estava fazendo era errado, não. Ele está dizendo, olha, você está perdendo o principal. O que você está fazendo é importante, sim. Mas não precisa disso tudo, não. Eu não preciso de um banquete, eu não preciso de um jantar, eu não preciso de uma festa, não preciso de nada portentoso demais. Você está preocupado com muita coisa. Calma. Será que estamos preocupados com muitas coisas? Vivendo um presente de hoje que será um passado amanhã e que nos fará lembrar, caramba, talvez eu devesse ter tido uma atitude diferente. Por isso que eu quero chamar essa de uma Marta do passado. Porque eu convido agora a igreja a abrir no Evangelho de João 12. Vamos pular aqui um evangelho. Vamos lá para João, capítulo 12, versos 1 e 2. 2 versículos apenas do capítulo 2 aqui. A passagem onde Jesus ele é ungido por Maria, né? Maria mais uma vez ali vai lá e tem uma atuação, mas ainda assim, irmãos, eu quero focar aqui sobre a atitude de Marta. O versículo 1 diz assim, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia,
onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Ponto. Até aqui. Marta servia. Quando olhamos o texto que João ele retrata, João ele deixa claro, Marta estava lá. E Marta estava fazendo aquilo que costumeiramente ela fazia. Ela servia. Dessa vez, diferente de como Lucas retratou, não há aqui uma descrição de uma ansiedade, ou de uma demasia de serviço, ou de uma preocupação exacerbada das coisas. Não há aqui retratado, no resto do texto, uma preocupação de estar só fazendo alguma coisa, ou de estar chateada porque sua irmã estava fazendo algo. Até porque o texto depois vai mostrar que Maria, ela vai ungir a Jesus. Ela vai fazer uma outra coisa, ela tem uma outra atitude, ela tem uma outra responsabilidade naquele momento. Ela tem uma outra ação que ficou registrada nas Sagradas Escrituras naquele momento. Mas Marta, ela foi notada e ela foi descrita. E diferente da Marta do passado, essa aqui eu quero chamar de a Marta do futuro. É uma Marta que tem uma atitude diferente, como alguém que aprendeu, como alguém que entendeu a lição. Como eu disse, ela não passou despercebida no relato. Mas João é muito sucinto quando ele fala, Marta, ela servia. Não havia um comportamento em Marta ali, eu vou botar entre aspas aqui, tá, irmãos? Inadequado, como da última vez. Havia um comportamento natural de quem estava fazendo, como eu disse, um trabalho importante e necessário. Mas ao que me parece, irmãos, quando lemos o texto, no ponto certo, da maneira adequada, no tom correto. É por isso que João retrata, Marta servia. Ela fazia o trabalho que tinha que ser feito. E eu pergunto, o que é que aconteceu nesse meio termo? Entre a Marta do passado e a Marta do futuro. O que é que aconteceu que levou Marta a ter uma atitude mudada entre uma pessoa que, inclusive, questiona Jesus? Senhor, você não se incomoda que ela fique aqui enquanto eu estou ralando? Porque eu estou ralando aqui para fazer esse negócio acontecer. Você não se incomoda? Imagine Jesus, não. Eu me incomodo de você não parar para me ouvir. Aqui nós temos uma outra Marta. Talvez com um semblante diferente. Talvez com uma atitude diferente. Uma postura diferente. Mas o que aconteceu entre esses dois pontos? E aí eu convido você ou a olhar um pouquinho para trás ou voltar uma página. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas João 11. Volta um capítulo aí, irmãos. Vamos a partir do versículo de número 20, tá? Aqui eu vou fazer um preâmbulo, tá? Antes de lermos o texto. Aqui é o texto que fala sobre a ressurreição de Lázaro, que era o irmão das duas. Lázaro, ele estava com uma enfermidade, né? Lázaro, o texto fala que ele estava muito enfermo e ele estava prestes ali a falecer. E tanto Marta quanto Maria estão muito preocupadas com isso. Mas o texto ele fala que Marta manda avisar Jesus. Olha, avisa lá que Lázaro, o amigo dele, está para morrer. O tempo passa, Jesus toma notícia, a gente conhece o texto. Jesus fala, olha, essa enfermidade ela não é para a morte, é para que o Senhor seja glorificado. Calma, o Senhor. Jesus ele sabia das coisas. O texto passa, Lázaro morre, Jesus volta, chega até elas. Esse é o contexto, irmãos, desse texto que a gente vai ler agora. Mas por que eu não quero ler tudo? Porque eu quero focar, mais uma vez, na atitude de Marta. E a partir do verso 20, a palavra diz assim, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor,
se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Entre os dois textos que nós lemos anteriormente, essa eu quero chamar de Marta do presente. É esse ponto aqui que seria o ponto presente da vida de Marta. Um ponto em que ela olhou para trás e viu uma atitude e não sabia o que viria pela frente, pois seu irmão estava morto. Mas Marta aqui, ela tem uma atitude muito interessante. Irmãos, é bonito de ver a resposta dela, porque a resposta de Marta me lembra muito o que Pedro falou para Jesus em Mateus 16. Quando Cristo pergunta: o que é que os homens estão falando que eu sou? Alguns não, dizem que você é João Batista. Outros dizem que você é Elias. Outros dizem que você é um profeta. Ele, tá bom, e vocês dizem que eu sou quem? Aí Pedro fala o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual a resposta de Maria aqui? Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. A resposta dela é quase idêntica, irmãos, ao que Pedro falou. Ela sabia quem Jesus era. Marta, ela por vezes é conhecida como uma mulher que estava inquieta. Aquele texto lá que a gente leu no começo. É alguém que não deu atenção, é alguém que não se preocupou, é alguém que estava preocupado com outras coisas. Mas Marta era uma mulher cheia de fé. E ela sabia quem Jesus era. Certamente, irmãos. E aqui digo eu, tá? Penso comigo. A palavra não se fala isso, mas é eu pensando, tá bom? Alguém que talvez olhasse para trás e dissesse: caramba, eu deveria ter me aquedado aos pés do mestre para escutar um pouquinho mais o que ele tinha me falado aquele dia. Alguém que olhou para um passado e disse: nossa, que oportunidade perdida. Aquele convite nunca mais vai vir. Aquela palavra nunca mais vai ser dita de novo. Realmente, minha irmã escolheu a melhor parte. E eu, bisonhando, preocupado com outras coisas. Quem nunca, irmãos, olhou para trás, pensou: Senhor, que oportunidade perdida. Eclesiastes 7:10. Jamais diga por que foram os dias passados melhores do que estes. Pois não é sábio perguntar assim. A palavra, irmãos, nos ensina que olhar para trás é perigoso. E sabe por quê? E digo isso a você, amada igreja do Senhor, e a você que porventura esteja assistindo essa transmissão. É muito perigoso nos prendermos às oportunidades passadas, porque o mundo nos diz que o cavalo selado não passa outra vez. O mundo fala que a oportunidade é única. O mundo fala que passou, passou. O mundo fala que não tem mais jeito. O mundo fala que não tem mais condição. Mas eu sirvo a um Deus que pode fazer tudo novo na tua vida. Um Deus que sim, pode restaurar inclusive o passado. Um Deus que pode transformar tudo novo ou tudo de novo. Um Deus que, se você tem no seu coração agora que perdeu uma oportunidade com Ele, Ele vai te dar uma nova. E sabe por quê? Vamos ver mais uma vez o que a palavra fala?
Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são ao caso de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É história dizer que a oportunidade que tu tivesse com Jesus lá atrás não está mais disponível para você, porque o Senhor é misericordioso. Ele pode fazer novo na tua vida. O Senhor ainda está disponível. Ele pode se achar. Ele ainda tem o que é melhor para tu. Ele ainda tem aquilo que pode ser, não um sentimento de oportunidade perdida, mas um sentimento, como eu falei lá atrás, nostálgico. Porque assim como a gente sofre com oportunidade perdida, quem nunca se lembra daquele momento em que Cristo o chamou para si? O momento da nossa conversão. Quem não se lembra exatamente onde estava, quando Jesus olhou para você e falou, vem. Vem. Eu garanto, assim como eu, você lembra. Exatamente como você estava, o que estava fazendo, o lugar onde você estava, qual era o seu pensamento na época, quais eram os seus sonhos. Talvez alguém que já tivesse desfrutado de oportunidades perdidas com o Senhor, está aqui um destes. Eu sou um destes. Eu sou uma pessoa que desfrutei de inúmeras oportunidades perdidas com Deus no passado, antes da minha conversão. Algumas das pessoas que estão aqui, inclusive, tiveram presente nessas oportunidades perdidas. Eu conversei, acho que com o Dani e com o Kê, há um tempo atrás. Eu lembro do momento em que eu entreguei minha vida para Cristo. E não foi quando eu falei com o pastor João. Foi no acampamento lá atrás com o Dani. Tu lembra disso? Eu lembro disso. Dali para frente, minha vida foi desmantelada. Mas isso nunca saiu do meu coração. Isso nunca saiu do meu coração. Porque eu sei que ali Cristo tinha me separado para Ele. Você pode estar pensando que a oportunidade passou. Você pode estar pensando que não vai voltar mais. Você pode estar pensando que não tem mais jeito. Mas esse incômodo que está no teu peito agora, essa lembrança que não sai da tua mente, é Cristo separando o melhor para tu. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é no passado, não. Não é olhando para trás. Não é na noite anterior. É na próxima manhã. É no outro dia. É para frente. É no teu futuro, não é no teu passado. Sim, é importante a gente saber das coisas, irmãos. É importante olhar para trás também. Mas enganoso é o coração do homem. E precisamos ter muito cuidado para não ficarmos presos a um passado que não vai voltar mais. E inertes a um Deus que pode fazer o teu futuro diferente. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Isaías 30, 18. Não feche o seu coração para um passado que não volta, mas esteja atento a um presente que está acontecendo para um futuro com o Senhor. Deus, Ele te chama. Deus, Ele te espera. Deus, Ele te ama. Acho que essa é a maior verdade que alguém pode dizer. Deus, Ele ama. Ele ama você. Até porque, irmãos, falando até racionalmente, se for parar para pensar, se não é amor, não sei o que é. Porque se Deus não ama, eu não sei o que faz Deus agir como Ele age com a gente. Sendo paciente, misericordioso, bondoso. Deus pensou em tudo, irmãos. Deus pensou em tudo. Em tudo. Deus não poupou nada. Não bastante nos ter dado a criação, não bastante nos ter criado, Ele criou um plano salvífico por nós. Para nós. Está preparando vida eterna, um céu, um lugar para a gente não sofrer mais. Por que Deus faz isso?
Irmãos, a única forma que eu tenho para justificar ou para explicar para quem quer que seja isso é amor. Eu não, se você souber, me ajuda a entender. Eu não consigo entender outro sentimento que possa pairar no coração e na mente de Deus que não seja amor por nós. Só pode ser isso, irmãos. Porque a gente fala do Deus que permite certas coisas, a gente fala do Deus que é justiça, dói quando a gente erra e Deus bate, dói, é verdade. A gente fala desse Deus. Mas sabe de um Deus que a gente esquece? É o Deus que faz tudo pela gente. Acho que é por isso que ele chama a gente de filho, porque ou raça ingrata é o tal do filho. Eu digo isso porque eu sou filho também, então eu aprendo também com isso. Ou raça ingrata é o tal do filho. Acho que é por isso que Deus chama a gente de filho. É amor, irmãos. Acho que a maior verdade que eu posso dizer para você essa noite é isso. Deus, Ele te ama. Deus fez tudo por você. Isso não quer dizer que você possa agir de forma leviana para com o Senhor. Porque tem prazo. Tem um tempo. E o meu clamor essa noite é para que você esteja atento ao chamado que o Senhor faz por ti hoje. Hoje. Hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor move teu coração. Hoje o Senhor traz à tua mente a lembrança de um passado, para que tu viva hoje um presente, esperando por um futuro no Senhor. Marta, ela aprendeu com um passado de erros. Ela viveu num presente de convicções. E ela teve um futuro de tranquilidade no Senhor. Sim, Maria escolheu a melhor parte. Mas isso não quer dizer que a melhor parte não pudera ser ofertada para Marta em outro momento. Você pode não ter escolhido a melhor parte do Senhor lá atrás. Eis mais uma oportunidade do Senhor para a tua vida. De escolher a melhor parte hoje. Acalma teu coração. Aquieta tua mente. Calma com os muitos afazeres. Cuidado para a gente não perder a melhor parte. E aqui não só a estes que não conhecem a Cristo ainda, mas a nós, igreja. Porque sim, os tempos são difíceis. Sim, as coisas estão complicadas. Mas isso aqui não volta. Isso aqui não volta. É o momento de aquietarmos o nosso coração, aquedarmos-nos nos pés do Senhor e escolhermos a nós também a melhor parte que Ele tem separado para nós. Ouça a voz do Senhor para a tua vida. Que Deus possa nos abençoar. Que a palavra dEle possa fixar em nossos corações e nossas mentes. Que não seja um peso, irmãos, para as nossas vidas, mas que seja uma palavra de misericórdia, de amor do nosso Deus para nós. Uma palavra edificadora, que toque não só a igreja, mas toque a você também, que ainda não conhece o Senhor Jesus. Deus nos abençoe.